pessoal, sejam muito bem-vindos aqui de volta no meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que foi aqui em casa pra mim fazer o desfraude do Enzo. Bom, hoje o Enzo está com 3 anos, mas eu comecei o desfraude dele com 1 ano e 10 meses. Eu comecei tirando a fraldinha dele durante a sonequinha da tarde. Todos os dias ele dormia depois do almoço, ele mamava, tomava um banho e ia dormir. E eu comecei a tirar a fraldinha dele, sei lá, eu me senti segura pra tirar a fraldinha da parte da tarde, então eu colocava ele pra dormir só de cueca. E as 2 únicas vezes que ele fez xixi, nessas vezes que eu tentei tirar, foi quando eu coloquei a fralda por medo. Aí quando eu colocava a fralda, ele fazia xixi. Então eu achei que ele parece que sentia, quando ele tava com fralda, ele sentia que podia fazer xixi na cama, e quando ele tava só de cuequinha, ele não fazia xixi. E eu tirei então, a primeira coisa foi tirar a fraldinha dele da sonequinha da tarde. Eu tirei durante 1 mês. Com 1 ano e 11 meses, ele começou a me mostrar, a dar sinais que ele estava se incomodando com a fralda durante o dia. Se incomodando com o xixi. A hora que ele fazia o xixi, ele vinha e me contava e falava: mãe, eu fiz xixi. Então eu percebi que eu pensei, bom, já que ele sabe me contar que ele fez xixi, ele está se incomodando com a fralda, com o calor, eu acho que é uma boa ideia começar a tentar, né, a tirar a fralda dele agora, durante o dia. Foi aí que eu comecei a tentar tirar a fralda dele. No começo, gente, eu tentei tirar a fralda do xixi e do cocô junto, só que deu muito errado, não deu certo mesmo. A gente começou a ficar estressado, ele não conseguia entender as 2 coisas ao mesmo tempo, xixi e cocô, então eu resolvi tirar a parte do cocô e focar só no xixi. Então com 1 ano e 11 meses a gente começou do xixi. O que eu fazia? Durante o dia eu deixava ele totalmente sem fraldinha, deixava só de shortinhos ou então de cueca mesmo. Só quando eu ia passear com ele na rua ou na casa de alguém que eu colocava a fralda. Só que durante o dia em casa eu deixava ele só de cuequinha. E cada 10, 15 minutos, meia hora eu levava ele no banheiro. Então eu pegava ele porque ele não sabia ainda exatamente pedir. Ele sabia me avisar que tinha feito, mas não sabia avisar que estava querendo fazer. Então, quando dava intervalo de meia hora, 15 minutos, eu pegava ele e falava assim: filho, vamos lá fazer xixi? E levava ele pra fazer xixi no vaso. Ele nunca teve medo, eu nunca precisei comprar piniquinho, sabe? Aqueles piniquinhos de plástico pra colocar no chão pra criança, ou adaptador também pro vaso, eu não precisei. Eu chamava ele, colocava ele lá e fazia: vamos fazer xixi, vamos deixar a aguinha embora. Aí ele fazia xixizinho, às vezes fazia, às vezes não. É normal, ele fez muito xixi na casa, muito xixi em todo lugar que você imagina. Onde ele tá, ele faz xixi. Depois que ele veio me avisar que já fez, porque ele ainda tá aprendendo, né, aquele sentido que tá vontade, aquela apertadinha assim na barriga de vontade de fazer xixi. Ele ainda tá se conhecendo, né, então ele não sabe exatamente que quando dá aquele aperto que é o xixi que tá querendo sair. Mas sempre que eu conseguia pegar ele na hora certa e levar no banheiro, e ele tava com vontade, sabe, coincidia que ele tava com vontade, ele fazia xixi no vaso, tranquilo, nunca reclamou e ficava tudo ok. A adaptação dele do xixi durante o dia levou mais ou menos uns 15 dias, eu achei que foi bem rápido. Em 15 dias ele tava total já fazendo xixi no banheiro, ele vinha e falava: mãe, quero fazer xixi. Ele já começou a aprender a sentir que quando ele ia fazer xixi, ele vinha, me pedia, a gente ia no banheiro e deu tudo certo, graças a Deus. E assim que eu consegui fazer a adaptação total do xixi durante o dia, eu comecei a fazer do cocô, porque como eu disse, no começo eu tentei fazer as 2 juntos e não deu certo, porque ele teve um certo receio com o cocô. Eu não sei porquê, mas o cocô foi a parte mais difícil pra mim, realmente, muito difícil. Então, ainda com 1 ano e 11 meses, né, quando eu tinha passado 15 dias ele já tinha adaptado a fazer o xixi no banheiro, eu comecei a tentar o do cocô. Antes disso, gente, quando ele queria fazer cocô, como ele estava sem fraldinha durante o dia, ele sempre fez cocô depois que mamava. Então eu dava o leite pra ele, aí eu colocava a fralda, ele fazia o cocô e eu limpava e deixava o restante do dia sem fralda. Então sempre foi assim. Ele nunca fez cocô assim fora de hora, era difícil ele fazer cocô fora de hora. E quando ele queria fazer cocô também, ele ficava escondidinho, sabe, ficava meio assim até eu colocar a fralda nele, ele não fazia no vaso. Então, até esses 15 dias de adaptação do xixi, eu dava mamar, colocava a fralda e ele fazia o cocô dele. Passando esses dias que ele adaptou do xixi, eu resolvi começar o do cocô. Foi aí que começou a complicar tudo, gente, porque eu não sei o que aconteceu, porque ele não era ressecado nem nada. E ele já usava o vaso, ele já sentava no vasinho para poder fazer o xixi, mas ele tinha um medo de fazer cocô que eu não entendo, eu não sei por que aconteceu isso. E acontece isso com muita gente também, pelos relatos que eu vi.
E eu pesquisei bastante, tentei achar maneiras de ensinar ele, não achava nada que desse certo para fazer com que ele fizesse cocô no vaso. Chegava na hora de fazer cocô, eu via que ele ficava pelos cantinhos, sabe, escondidinho, fazendo força, ou ele só se escondia mesmo de vergonha. Eu pegava ele, levava, explicava pra ele que tinha que fazer o cocô na água, levava ele lá no vaso pra sentar pro cocô ir embora na água. A hora que eu sentava lá, ele chorava, ele ficava vermelho, ele fazia força assim, mas não fazia força pra fazer cocô, só fingia que tava fazendo com força. Aí falava que não tava conseguindo, que não dava certo, e pedia pra colocar fralda. E quando falava que não ia colocar fralda, pra ele, filho, vamos tentar fazer aqui. Ele não fazia no vaso, eu descia ele do vaso e não dava pra contar nem um minuto, ele fazia na roupa. Então, o cocô foi uma coisa que ele fez muito na roupa, sabe, em qualquer lugar. Ele fazia muito, porque eu deixava ele sem fralda já, porque ele já tinha adaptado ao xixi. Então, agora eu tava começando a tentar do cocô. E eu não queria ter que ficar colocando a fralda toda hora, pra ele entender que só podia fazer o cocô na fralda, né? Então, ele fez muito cocô na roupa, porque não dava certo. Ele ia lá e chorava. Toda vez ele ia pro vaso e chorava. E eu já vi vários relatos, vários livros que falam que a gente não deve comemorar quando a criança vai no banheiro, né? Que a gente não pode fazer festa, não pode dar recompensa. Mas pra gente ver como que cada criança é uma, né? Cada coisa dá certo, o que dá certo pro meu filho pode não dar pra outro. Porque por mais que vários livros falassem que não poderia fazer isso, que não dava certo fazer isso, foi exatamente o que deu certo aqui em casa. Foi eu e Eliseu, a gente resolveu começar a comemorar, a fazer festa e mostrar que aquilo era legal. Então, a primeira vez que ele fez cocô no vaso, que a gente conseguiu levar ele na hora, e ele fez cocô bem rapidinho no vaso, eu e Eliseu, a gente pulou, a gente fazia festa no banheiro, a gente bateu palma, e a gente cantava pra ele, falava que o cocô tava feliz, porque ele ia poder nadar e ir embora com os amiguinhos cocô dele. E depois que ele fez cocô, a gente deu um docinho pra ele, porque ele tinha conseguido passar por aquele medo. E foi assim que a gente conseguiu fazer com que o Enzo tirasse esse medo do vaso e conseguisse fazer cocô lá. Então é muito relativo isso, que é certo ou não, né, na hora de educar o seu filho. Porque o que pra muita gente é errado e não pode, é exatamente o que deu certo aqui em casa. Eu fiquei mais ou menos uns 20 dias tentando fazer com que ele fosse no banheiro e eu não consegui. E só depois que a gente começou a comemorar a hora que ele ia no banheiro que deu certo. E não é porque a gente comemorou um pouquinho que vai ser pro resto da vida isso, gente. Hoje em dia ele vai no banheiro normal. Eu não preciso cantar parabéns, eu não preciso dar bala pra ele. É normal, agora ele pede, vai e faz e é tranquilo, né? Mas na hora, sabe, a gente pulava, falava, ih, o Coco fez pluft, caiu na água, foi com os amiguinhos. E ele achou aquilo divertido, sabe, ver o pai dele e a mãe dele cantando, comemorando com ele, como se fosse uma vitória. E deu super certo também comemorar com o meu filho. Não que vai dar certo com todo mundo, mas deu no nosso caso. E graças a Deus eu consegui, então mais ou menos com uns 2 anos, quando ele completou 2 anos, a gente tinha conseguido tirar já a fraldinha dele total, só faltava da noite. E foi aí que eu comecei a tentar. Com 2 anos eu falei, vamos tentar tirar da noite também, vamos ver como é que vai ser. E eu comecei a tentar, assim, simplesmente fui lá, tirei a fraldinha dele. Antes de dormir, eu levava ele pra fazer xixi no vaso, ele fazia xixi e vinha dormir. E eu também não dava muita água depois das 8, 9 horas. Ele tomava um pouco na hora da janta, o líquido, o mamazinho dele, mas eu não evitava dar muita água pra ele durante a noite, depois desse horário. E durante a madrugada, eu levantava várias vezes e ia lá e falava, filho, você tá querendo fazer xixi? Vamos levantar com a mamãe, vamos lá no banheiro? E ele nunca reclamou de sono. Quando eu percebi que ele tava se debatendo muito na cama, era porque eu tava querendo fazer xixi. Então eu acordava ele, a gente ia no banheiro, ele meio sonolento mesmo, mas ele nunca reclamou. Fazia xixi e voltava a dormir. Graças a Deus, ele fez xixi, gente, sem mentira, umas 2 ou 3 vezes no máximo nessa adaptação. No máximo mesmo. Depois ele nunca mais fez xixi. Com 2 aninhos, graças a Deus, ele nunca me deu esse trabalho. Ele sempre fez xixi, a noite toda ele me pedia, acordava, a gente ia no banheiro. E eu só usava fralda pra ele dormir se caso a gente fosse dormir na casa de alguém, porque daí eu tinha um pouquinho de medo dele fazer xixi na cama da pessoa, né? Então eu colocava fralda. Mas com 2 anos e 1 mês, graças a Deus, eu eliminei esse gasto da nossa vida e ele ficou totalmente sem a fralda. Gente, desculpa o barulho, porque é difícil achar horário pra gravar aqui e os vizinhos estão berrando aqui no fundo. Ai, quando não é carro, moto passando barulhento é vizinho. Mas eu tô tentando. Vamos lá. Bom, pessoal, é isso aí. Graças a Deus, com 2 anos e 1 mês, meu filho saiu totalmente da fralda. Nunca me deu trabalho com isso. Realmente, só o trabalho dele foi mais a questão do cocô,
Que eu acho que porque eu acho que ele demorava mais tempo e não sei, tem gente que fala que a criança pensa que o cocô é tipo uma parte dele, sabe? Então parece que é mais difícil mesmo o desligamento da fralda com a questão do cocô. Eu li bastante sobre isso e vi que é bem ruim mesmo. Essa parte é bem mais difícil para algumas crianças e foi no nosso caso aqui em casa, né? E não é que a gente lê, gente, algumas pessoas falando, ou a gente vê alguns livros falando que a gente não pode, que é totalmente errado aquilo, que você não pode tentar, tá? Você tenta da sua forma. Cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe. Eu fiz exatamente o que diziam que não podia e deu super certo aqui em casa. Meu filho saiu cedo da fralda, não me deu trabalho, depois que comecei a fazer o que eu sentia que era melhor pra ele. Então a gente, que é a mãe, a gente sente o que o nosso filho prefere, né? Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o relato do desfraude do Enzo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo, que ajuda bastante o canal. Se inscreva aqui também se você ainda não for inscrito e compartilhe com mais amigos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!